Nossa Senhora, serva pequenina, da graça divina, singela morada, vem nessa hora com o manto santo enxugar o pranto de nossa jornada. Nós estamos chegando ao vivo aqui na sua TV Horizonte, com o nosso Manhã da Piedade, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa manhã de quinta-feira. Esse é meu convite para você, viu? Vem passar essa manhã especial, essa manhã gostosa aqui conosco, neste 9 de julho de 2020. Hoje é dia da Revolução e também é dia do soldado constitucionalista. Tem também o santo do dia, ou melhor, hoje nós celebramos a santa do dia, né? E ela tem muita importância para todos nós brasileiros, principalmente. Vocês vão entender por quê. Esta santa nasceu no dia 16 de dezembro de 1865, lá na Itália. E o seu nome era Amabile Lúcia. E aos 10 anos ela foi para a cidade de Nova Trento, lá em Santa Catarina, né? E cuidava lá nessa cidade, Nova Trento, dos doentes e também ensinava as crianças isso em um pequeno casebre. A primeira paciente dela chegou no dia 12 de julho de 1890, que é uma data, inclusive, considerada como o dia da fundação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que é a primeira congregação religiosa feminina fundada aqui no Brasil. E tem mais, gente. Em 1903, Madre Paulina foi para São Paulo, no bairro do Ipiranga, onde ela iniciou a obra da Sagrada Família para abrigar aí os ex-escravos e também os seus filhos depois da abolição da escravatura. Ela morreu no dia 9 de julho de 1942 em São Paulo e foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 1991 e canonizada em 2002. Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus se tornou, então, a primeira santa do Brasil. Nossas orações, então, a essa santa tão especial para todos nós brasileiros, né, neste 9 de julho. Agora quero te contar o que nós preparamos e tem muita coisa para você nesta quinta-feira. Olha só, hoje é dia de catequese com o querido Padre Wellington Santos. Ele vai falar sobre como nós podemos aproveitar melhor os nossos momentos em família neste período de pandemia. Nós teremos também um momento de fé com o Padre Alexandre Fernandes, o Padre Alexandre que sempre traz para todos nós uma reflexão muito especial. É daqui a pouquinho, viu? Tem mais, vamos falar sobre as eleições municipais de 2020, eleições deste ano, né? O pleito vai ser em novembro. O que muda na prática para o eleitor e também para os candidatos, né? Daqui a pouquinho a gente vai ficar por dentro deste assunto. Vamos falar também da situação do comércio em Contagem neste momento de pandemia. Um advogado vai conversar conosco sobre a situação e aí as reivindicações dos comerciantes. Teremos a reflexão sobre o Evangelho do Dia e a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade, com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Tudo isso para você a partir de agora aqui no nosso Manhã da Piedade. Mas agora, gente, é hora de ficarmos bem informados. Vamos então até a redação da Rede Catedral de Comunicação Católica. Hoje a nossa conversa é com a repórter Gabriela Assis, que traz pra gente as principais notícias desta manhã. Bom dia, Gabi. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. Vamos começar falando aí dos números do coronavírus pelo Brasil. Como que está a situação, Gabi? De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 1.716.196 casos confirmados do novo coronavírus e 68.055 mortes pela doença. Gabi, e essa doença, algo novo para a gente agora em relação à transmissão dela, né? Ela pode ser transmitida pelo ar, é isso mesmo? Pois é, a Organização Mundial da Saúde reconheceu que existem evidências da transmissão do coronavírus pelo ar. A OMS se pronunciou depois de um alerta de 239 cientistas de 32 países. O grupo enviou uma carta aberta à OMS que diz que pede para que a entidade reconheça oficialmente essa transmissão do coronavírus pelo ar em locais públicos, principalmente em condições muito específicas, como locais fechados, com muita gente e com má ventilação. A Organização Mundial da Saúde reforçou que ainda são necessários alguns estudos mais aprofundados para confirmar essa transmissão. Tá, se possível, hoje aqui no programa a gente volta a falar ainda da situação do coronavírus aqui em Minas Gerais. Agora, Gabi, ontem tivemos uma operação da rede Ricardo Eletro, né? Qual é a atualização que você tem para a gente sobre isso?
Pois é, as prisões temporárias da filha do Ricardo Nunes, Laura Nunes, e do superintendente da Ricardo Eletro, Pedro Daniel, foram revogadas. A revogação aconteceu depois do depoimento dos dois. Lembrando, né, que eles e o Ricardo, que é o fundador e ex-principal acionista da Ricardo Eletro, estão sendo investigados na operação Direto com o Dono, que investiga lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. O Ricardo foi preso ontem em São Paulo, ele foi trazido, né, ontem à tarde mesmo aqui para Belo Horizonte, levado para o Ceresp Gameleira, que fica na região oeste aqui da capital. De acordo com o advogado dele, ele deve ser ouvido ainda hoje. O Ministério Público de Minas Gerais, a Receita Estadual e a Polícia Civil estão investigando um possível desvio de 400 milhões de reais em impostos que foram sonegados. Tá, vamos falar agora de educação, né? Da pandemia, vamos para a educação, que na verdade está relacionada aí com essa questão também das mudanças ocasionadas pelo coronavírus. Vamos falar do Enem, né? Da data, do mês que a prova vai ser realizada. Agora já está definido, Gabi? Tá sim. O Ministério da Educação e o INEP divulgaram que o Enem de 2020 vai acontecer nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. O resultado das provas deve sair aproximadamente a partir do dia 29 de março. O Enem aconteceria em novembro, mas como você comentou, por causa da pandemia ele foi adiado. O INEP tinha feito uma enquete com estudantes que vão participar da prova para definir a nova data. A data que tinha vencido seria em maio, mas o INEP preferiu adiantar, né, para janeiro, para poder garantir que os estudantes que forem aprovados na prova iniciem os cursos ainda no primeiro semestre do ano que vem. Tá certo, Gabi. Muito obrigada pelas informações e até mais. Até. Olha só, gente, agora lá da redação, vamos direto então para os estúdios da Rádio América AM 750. Eu converso agora com o Giovanni Rodrigues, né? Ele que vai trazer para a gente, agora sim, tá aqui na telinha, né? Os destaques da programação da rádio nesta quinta. Bom dia, bem-vindo, Giovanni. Conta para a gente o que nós temos aí hoje. Vamos lá, muito bom dia, Siri. Vamos começar falando aqui, né, do Tribuna Livre, daqui a pouquinho às 11 da manhã. O Tribuna Livre desta quinta-feira destaca a criação da rede solidária que promove o remanejamento de estoque de medicamentos entre entidades que prestam serviços de saúde em Minas Gerais. Acompanhe daqui a pouquinho às 11 da manhã com Rafael Nobre. Agora, o Tarde Viva de hoje vai falar sobre como identificar e tratar distúrbios mentais após o alerta da OMS, né, sobre os graves efeitos da pandemia à saúde. O programa vai ao ar a partir de 1 da tarde com a jornalista Janaína Regiane. Já o Falando de Vida desta quinta-feira vai entrevistar o padre Jorge Alves Filho, da paróquia Santa Clara de Assis, sobre o Encontro de Casais com Cristo, né, o ECC, que vai dedicar 50 horas de orações às famílias em agradecimento ao cinquentenário aí do ECC. O programa vai ao ar a partir de 4h30 da tarde com a jornalista Lina Freire. Agora, já o Estação 750 de hoje vai falar o seguinte, olha que bacana. A Biblioteca Estadual leva o projeto Caixa Estante à Serraria Souza Pinto. A iniciativa disponibiliza mais de 100 livros às pessoas em situação de rua. Confira a partir das 10h30 da noite com o nosso amigo Genesi de Oliveira. Toda essa programação você acompanha na Rádio América AM 750, Síria. Muito obrigada, Giovanni. Até a próxima. Você Até também, mais. além da toda a programação que ele falou, tem aí as redes sociais da Rádio América AM, que a gente sempre fala, tem o aplicativo também Rede Catedral. Rede Catedral, você acompanha a Rádio América AM e também a TV Horizonte. Gente, olha só, você que nos acompanha, você pode e deve participar conosco, você pode interagir por meio do nosso grupo de WhatsApp, você também pode acessar o nosso Instagram, que é @manhãdapiedade, tá bom? Então, tá aí na telinha para você, já interaja conosco a partir de agora. Vamos para a Serra da Piedade, então, gente? Hoje está tudo muito corrido por aqui, né? O padre Wagner Calegari já está lá, já está preparado para conversar conosco nesta manhã de quinta-feira. Eu dou as boas-vindas mais uma vez ao querido padre Wagner. Bom dia, já vou pedir para ele falar um pouco para a gente sobre essa nova missão, né? De assumir esse espaço tão querido que a gente sempre fala muito bem, esse cantinho de Deus aqui na terra, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, né? O padre Wagner, que é o novo reitor deste espaço. Bem-vindo, padre.
Obrigado. Bom dia a você, Síria. Bom dia a todos os nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham. Nesse tempo que nós estamos aqui de pandemia, diante das necessidades, a igreja pede que possamos dar continuidade ao trabalho que Padre Wellington realizou aqui. Estávamos juntos e agora, diante das necessidades, eu e Padre Carlos conduzimos o itinerário aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, e com o objetivo primeiro de prepararmos-nos para acolher você que vem até aqui, você que vem até o Jardim de Nossa Senhora, você que vem ter a experiência da contemplação, do silêncio, do banho cultural, que é a região aqui de Caeté e Sabará, marcado pela Serra da Piedade, que está desde há 253 anos compondo o itinerário histórico, cultural, religioso, econômico do nosso estado de Minas Gerais. E a importância de fazer com que tudo isso que a Serra da Piedade significa, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista que nós já citamos, seja conhecido não só aqui nas nossas Minas Gerais, mas em todo o mundo. Creio eu que o maior desafio que nós temos à nossa frente é fazer com que você que nos acompanhe tenha a oportunidade de não só vir à Serra, mas experimentar a grandeza que aqui existe. Cada santuário mariano tem uma característica muito particular. O Santuário de Lourdes, por exemplo, ele tem um tom de auxílio aos enfermos. Nós, aqui no Santuário da Piedade, nós temos como foco, como espiritualidade, a Senhora das Dores, que se compadece de nós, que nos toma no colo, que toma nossas dores e que, como acolhe seu Filho Jesus Cristo, ela percebe a dor, mas nutre no seu coração a esperança. Esse itinerário de fazer com que todos os mineiros, todos os brasileiros, todos os homens e mulheres de boa vontade conheçam a grandeza do amor que ressignifica o nosso sofrimento. Já que todos nós sofremos e todos nós vamos carregar marcas de sofrimento ao longo da história, que ele seja sempre marcado pela esperança que é Cristo. Esse é o exemplo da Mãe da Piedade, esse é o itinerário da Serra da Piedade que marcou tanto a vida das Minas Gerais. Padre, eu já vou agradecer a participação do senhor nessa manhã, né? Desejo muita luz, que Deus ilumine a caminhada do senhor nessa nova missão e a gente volta a conversar no decorrer da semana, mais vezes aqui no nosso Manhã da Piedade, na próxima semana, enfim, vamos ter muito tempo para a gente conversar. Bom dia, fique com Deus. Bom dia, muito obrigado a vocês. Deus abençoe e guarde a vocês e que a Senhora da Piedade seja o auxílio de cada um. Tá certo, amém, Padre. Nós vamos conversar mais no decorrer deste mês com o Padre Wagner Calegari, né? Sempre trazendo atualizações e informações importantes para você aí de casa sobre o nosso cantinho especial, né? Que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Olha só, e agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho, porque no próximo bloco vamos ter uma entrevista com um advogado sobre a situação do comércio de Contagem, né? Ele está representando os comerciantes da cidade, comércio fechado nesse momento de pandemia, e teremos também a mensagem do Padre Alexandre Fernandes. É daqui a pouquinho.